Olá para todos, bem-vindos de volta aí ao nosso curso de legislação especial voltada ao Estatuto do Idoso. Estamos fazendo a leitura com algumas resoluções de exercícios da Lei 10.741, que estabeleceu aí o Estatuto do Idoso. Nós vimos nos primeiros artigos, que foi do artigo 1º até o artigo 42 da legislação, quase metade da legislação, trouxe as medidas protetivas relacionadas à figura da pessoa idosa, trouxe o direito, a garantia, os direitos fundamentais, né? Garantia da vida, liberdade, dignidade, respeito, educação, lazer, cultura, trabalho, habitação, alimentos. Então, todos os direitos de saúde, previdência, assistência social, tá? Todos os direitos inerentes aí a uma melhor qualidade de vida para a pessoa idosa. Agora, nós vamos na sequência, a partir do artigo 43, começa a ser abordadas medidas de proteção que o Estatuto estabelece para o idoso. Depois, a política de atendimento, na sequência, o acesso à justiça e os crimes, tá? E outras disposições gerais. Então, essa é a sequência do Estatuto do Idoso. Então, na sequência aqui do Estatuto, nós temos o artigo 43 da lei, que, como eu acabei de falar, estabelece inicialmente as medidas de proteção. Então, é o título 3 sobre as medidas de proteção. Então, nós temos aqui, capítulo 1. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados, tá? Então, nós vimos vários direitos, ainda tem direitos na sequência, outras garantias ao idoso. Então, essas medidas de proteção será aplicado, qualquer delas serão aplicadas quando os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. De que forma pode ser ameaçado ou violado um direito? Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Então, aqui pode ser uma conduta de qualquer representante da sociedade ou do Estado, tá? Então, ação ou omissão. Por falta, omissão ou abuso da família, do curador ou entidade de atendimento. Então, se o idoso ele estiver em uma situação de maus tratos por parte da família, tá? A família abandonou, ou aquele que foi estabelecido como representante de um idoso que não tem mais capacidade de autodeterminação, que precisa de um curador e o curador viola os direitos, ou a entidade de atendimento ao idoso que é voltada para a proteção do idoso, pratica qualquer falta ou omissão, qualquer forma de abuso. Então, aqueles que deveriam proteger a família, o curador ou as entidades de atendimento são aqueles que são omissos, que abusam ou, de alguma forma, violam os direitos do idoso por algum tipo de falta, tá? Em terceira situação, nós temos, em razão de sua condição pessoal. Então, o direito dele foi ameaçado ou violado em razão da sua própria condição pessoal. Então, dessa forma, nós temos aí as formas de violação aos direitos reconhecidos na legislação do Estatuto do Idoso. E quais são as medidas específicas de proteção? Então, nós vimos as formas de violação dos direitos e aqui nós temos na sequência as medidas específicas de proteção. Então, o artigo 44 descreve que as medidas de proteção ao idoso previstas nesta lei poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente e levarão em conta os fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Então, o que acontece? Quando a gente fala nessas medidas de proteção, tá? Elas serão aplicadas. Quando a gente fala de forma isolada, pode ser apenas uma única medida. Quando nós falamos cumulada, podem ser duas ou mais medidas. E qual é o fim que deve ser verificado para que esta medida seja aplicada ou estas medidas sejam aplicadas? Levarão em conta os fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.
Artigo 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 23, ou seja, qualquer violação ou ameaça aos direitos da pessoa idosa, o Ministério Público, o MP, ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. Então, o próprio Ministério Público ou o Poder Judiciário, a pedido do Ministério Público, tá? Por requerimento do Ministério Público, pode adotar as medidas. Então, vamos à lista das chamadas medidas de proteção. Então, nós vimos as formas de violação e de ameaça. Agora, vamos verificar quando o Ministério Público, ele aplica ou ele solicita ao Ministério Público que aplique as medidas de proteção. Então, quais seriam essas medidas? Elas estão elencadas aqui nos incisos do artigo. Inciso 1 diz o seguinte: encaminhamento à família ou curador mediante termo de responsabilidade. Isso aqui é quando ele estiver abandonado, quando não for por violação aqui praticada pela família nem pelo curador, tá? Orientação, apoio e acompanhamento temporários, tá? Então aqui pode existir um acompanhamento temporário para o idoso nessa situação de violação de seus direitos. Requisição para tratamento de sua saúde em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar. Quando a gente fala que o MP vai requerer ou que a Justiça irá requerer, é uma coisa. Agora, requisitar não é pedido, é determinação. Então, o MP e o juiz podem determinar aqui requisição para um tratamento de saúde em regime ambulatorial, né? Ou hospitalar, de internação, ou ainda domiciliar. Item 4, inciso 4. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio. Então, ele pode ser incluído em qualquer programa estatal de auxílio, orientação e tratamento a usuários e dependentes de drogas lícitas ou ilícitas. As lícitas seria aqui, por exemplo, o álcool. As ilícitas, heroína, maconha, cocaína, êxtase. Aí você pode imaginar, existe a possibilidade de pessoas já idosas passarem a ser dependentes químicos de drogas ilícitas. É claro que essa possibilidade ela existe, principalmente quando existem situações de perdas, depressão, existe um número até crescente aí de pessoas idosas, usuárias de outras drogas, além da usual, que era a droga lícita álcool. Além dessas, outras drogas entraram aí na vida de alguns idosos. E esses que estão nessa situação de maior vulnerabilidade, acrescida a questão da idade, devem ser alvo de proteção pelo Estado, encaminhando aí para esses programas relacionados à orientação, auxílio, tratamento de pessoas dependentes químicas de drogas lícitas ou ilícitas, certo? Então, esse item 4 diz respeito aí a esses programas. Ao próprio idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação, então, inclusão do próprio idoso, tá? Ou de alguma pessoa próxima ao idoso que cause perturbação em razão da dependência química, um neto, um filho. Item 5, nesse caso, uma outra forma de proteção é um abrigo em entidade, pode ser um abrigo temporário, então um abrigo em entidade seria um abrigo permanente, ou um abrigo temporário, são formas aí de proteção em relação ao idoso. Agora, da política de atendimento ao idoso. Então, nós já vimos, que as medidas relativas à proteção do idoso se dá. Primeiro se estabelece quais são as formas de violação. Depois, quais são as formas de proteção, quais são as medidas estabelecidas para a proteção do idoso. Neste título 4 aqui, nós vamos ver a política de atendimento ao idoso. Então, já passamos para quarto título, nós já vimos o título 1, que fala sobre as disposições gerais, o título 2 dos direitos e garantias fundamentais, nós vimos as medidas de proteção do título 3 e agora o título 4
diz respeito aí a essa política de atendimento ao idoso.